E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Leonardo Andrade, né? Leonardo Andrade é um jogador veterano, né? Tá aí há bastante tempo e que tem contribuído com o RPG, escrevendo, criando eventos, mas, Léo, me fala uma coisa, por que eu tenho que te entrevistar? Olha, eu acho que tem uma história longa, como você citou, né? Desde os anos 90, no comecinho dos anos 90, a gente joga lá em Catanduva. Depois eu vim fazer faculdade em São Carlos, justamente na época que começava a escrever o ópera junto com o Rogério. Abriu muito, né, a cabeça justamente nessa época e os encontros internacionais. E além do ópera, né, eu continuo desenvolvendo outros cenários e hoje também acabo trabalhando, né, junto ao programa de pós-graduação de imagem e som, com narrativas, né, transmediáveis, intermediáveis também, e multiplataforma, e trabalho com RPG. Então, acho que tem bastante contribuição, né, para a gente trazer e falar um pouquinho aí. Opa, Sem problema. desculpa, travou. Quer fazer de novo? Né, Não, vamos embora. Tá bom. Você quer falar mais? Não, acho que tá bom. Eu só queria chamar a atenção. Opa, então se alguém quiser fazer um mestrado sobre RPG, sobre LARP, pode elaborar um projeto e mandar lá para os caras ou não? Pode se inscrever? A ideia mais do mestrado é você analisar narrativas. Por exemplo, a gente trabalha com narrativas de games, narrativas literárias, narrativas audiovisuais, advindas de cinema e de séries. Se tiver relação disso e RPG, pode mandar o projeto, sim, com toda certeza que a gente vai avaliar. Bom, então tá aí, né? Não custa nada perguntar, porque eu sei que tem muita gente que tem vontade, às vezes não conhece, o orientador não conhece de RPG e eu tenho uma ideia, então só se inscrever, olhar, dar uma olhada, ver se encaixa. Não, perfeito. E você é de Catanduva? Nascido em São Bernardo, mas criado em Catanduva. Eu fui para lá no começo dos anos 80, né? Em 81, eu tinha 6 anos, e fiquei lá até os 18, quando fui fazer faculdade. Olha, você falou que, né, um pouco antes da gente entrar, você falou que tá calor em São Carlos, eu acho que em Catanduva é mais ainda, né? Nossa, olha, São José do Rio Preto e Catanduva são duas cidades extremamente quentes, né? Minha família está lá e sempre que eu passo muito calor eu lembro deles e falo, lá deve estar pior, né? De certa forma dá um alívio, né? E me fala uma coisa, você conheceu o RPG em Catanduva? Foi. No caso, o Rogério, né, Godoy, que fez o ópera comigo, ele foi estudar em São Paulo, foi fazer SPM logo no início dos anos 90 e ele trouxe a clássica caixa do Dungeons and Dragons. Nós jogamos exaustivamente, né, até conseguir um 92 ir até São Paulo, justamente na casa dele da República, e conseguimos a Royal Encyclopedia. Nossa, jogamos mais de 4 anos D&D, né, explorando ali ao limite o livro. E vocês jogavam com quem, assim? Quem que vocês... Justamente era um grupo de amigos, né? Nós tínhamos vamos dizer assim, né, um universo comum, o universo dos jogos eletrônicos. Muitos de nós tínhamos, na época, um ZX Spectrum ou um TK-95, né, parente do MSX da época. E Catanduva era um lugar que não tinha muitas opções. Você tinha o cinema, o fliperama, né, e a casa. E o RPG, todos nós, né, uma equipe muito boa lá de amigos, todos nós, assim, acreditamos no RPG muito do que somos hoje, porque nos ajudou muito com o processo todo criativo, com a própria língua inglesa, né, e trouxe muito de desenvoltura, né, para que nós pudéssemos nos expressar melhor aí. Tanto que acabei sendo professor, como alguns dos meus amigos também dessa época. E, bom, você falou que você começou então em Catanduva, 92 mais ou menos. Na verdade foi 89, 90 começamos a jogar, 92 foi quando a gente foi a primeira vez para São Paulo, né? Para ter contato com um pouco mais de obras. Mas 93 que foi decisivo, porque o primeiro encontro nosso do RPG, a gente conheceu, a gente viu que o mundo do RPG era muito mais que D&D. A gente conheceu Paranoia, Toon, o Cyberpunk 2020, Call of Cthulhu, o MERP, foi assim, até o próprio TWERPS, que era o prêmio que eles davam, né, para os mestres do encontro de RPG, para nós foi muito importante. Pô, uma coisa muito legal que você está falando, que eu sempre converso com o pessoal de São Paulo, o pessoal de São Paulo às vezes não entende
para a pessoa do interior que ia para o encontro internacional, o que significava o encontro internacional? É realmente assim, Rafa, eu vou te dizer, cara, era um momento de estar ali junto das pessoas que, assim como nós amavam, né, o RPG, que gostavam de jogar, gostavam de mestrar, mas aquilo foi assim, foram momentos transformadores, né? Como eu te disse, muitos livros eu adquiri, muito conhecimento, muitos contatos, né? Acho que as principais pessoas do meio do RPG, todas, o primeiro contato com elas foi nesses encontros, né? E aí vocês voltaram do encontro, né? Catanduva, e no ano seguinte já foi para São Carlos. É isso, né? E aí você, Exatamente. federal ou Federal. federal? Teve uma coisa muito engraçada na Federal. Quando eu cheguei na Federal, na primeira semana de aula, apareceu um cartaz do restaurante universitário convocando os mestres para uma reunião, provavelmente para um encontro, né? E, nossa, eu fui entusiasmado, cheguei lá, conheci pessoas que se tornaram meus amigos depois, nós organizamos o encontro e depois a gente se perguntou quem foi que colocou o cartaz e nunca ninguém soube até hoje. O encontro foi ótimo, foi feito lá no saguão da reitoria, em 94, eu mestrei Tum nessa ocasião, e assim, São Carlos também. São Carlos foi, eu acho, até mais importante que o próprio encontro, porque a quantidade de jogadores experientes que tinham aqui, que conheciam outros sistemas, né, para você ter tempo de conversar, de entender, nossa, foi de vital importância para, por exemplo, o próprio sistema Opera, né, que justamente surgiu, né, de uma amálgama de conhecer vários sistemas, várias mecânicas e tentar fazer a mais simples e mais fluida possível. E São Carlos também, como tem duas grandes universidades, né? A Então, USP Federal, né? Vinha muita gente de. Eu sempre converso com pessoas falando de São Carlos, o quanto que São Carlos ela tem essa riqueza, né, cultural, o pessoal trazendo muita coisa. E vocês começaram então a jogar, começaram a reunir. E como foi o processo do Opera? E tem uma coisa que eu me lembro, quando eu lembro que tinha uma barraquinha em um dos encontros internacionais. Em quase todos tinha, né? Que tinha uma barraquinha de uma galera vendendo o disquete. Veja, não era bem vendendo que era proibido, era você se filiava à Conferência dos Observadores e de brinde você ganhava o disquete, né? E com adaptações, eu lembro que eu bati e falei assim, meu, legal. Esses caras são de São Carlos, enfim. Como é que foi esse desenvolvimento? Vocês chegaram a criar um grupo ou foi em torno do sistema? A ideia, assim, Rafa, surgiu do seguinte, né? A gente, no caso, o Rogério tentou tornar o D&D mais genérico. Eu tinha conhecido o GURPS, tentei fazer ele mais simples, mas essa mexida no sistema ela nunca deu certo, ela nunca ficou ajustada. Então a gente reuniu o grupo todo de Catanduva, eram cerca de 7 pessoas na época, e falamos, vamos fazer um sistema, gente. Não deu coisa de 2 meses, só ficaram 2 pessoas, eu e o Rogério. O pessoal desistiu. Era uma tarefa muito árdua, né? Você pensar em fazer um sistema genérico que pudesse abarcar qualquer tipo de jogo. Mas a gente levou isso para frente. Lá para o 6º encontro, mais ou menos, a gente começou a fazer a famosa barraquinha aí da Conferência dos Observadores e a gente colocava o Opera ali, né, fez o registro na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, estava segurado direito e a gente deixava as cópias com o pessoal. Era o que tinha na época, né? E a gente fez muita adaptação. A gente fez adaptação dos heróis da Marvel, da DC, de diversos cenários. E um dos que chamou muita atenção foi O Mais Longo dos Dias. A gente fez uma versão desse livro, parcialmente impressa, parcialmente em xerox, e foi quando a Devir, inclusive, ela abriu os olhos dela, ela falou, nossa, parece muito interessante isso, e acabou oferecendo um contrato para a gente, para lançar o Opera. E a gente acabou assinando, aceitando, mas infelizmente isso não foi para frente. Mas me conta então, primeiro, o Opera nasce do grupo de Catanduva, o Rogério ele não está em São Carlos, nesse momento ele continua em Catanduva ainda, tá. Ele está lá ainda. E vocês se encontravam e iam desenvolvendo o jogo. Exatamente. Férias, finais de semana, sempre que podia, a gente estava junto, trocando ideia e fazendo, né? E qual foi o momento que vocês falaram assim, deu certo? Olha, funciona.
primeiro momento foi muito interessante que eu trouxe aqui para São Carlos e comecei a fazer jogos para o pessoal que conhecia diversos sistemas, né? Então aí vale ressaltar que um grande amigo meu, Aquiles, né? Ele era um exímio mestre de GURP Supers. E quando ele bateu o olho, ele falou, cara, nós precisamos fazer alguns ajustes. E ele me deu uma mão muito grande, no sentido de falar, Léo, toma esse Xerox aqui. Ele me deu DC Heroes na mão. Isso abriu a cabeça para pensar no Super de uma outra forma. Porque é difícil você ter um sistema que ele acomoda o nível humano básico, mas ele consegue subir além ali, né, dos mutantes, indo para praticamente os deuses, né, que a gente tem aí da Marvel, da DC. E a experiência de São Carlos, independente de qual amigo que eu trazia a novidade do Opera, eles sempre contribuíram. Então foi muito rico aqui para a gente poder falar, olha, o sistema agora está bom. Foi quando todo mundo passou o olho, vamos dizer assim, deu a sua revisão, deu a sua contribuição, e a gente, depois de fazer jogo em diversos gêneros, mais ou menos lá no final dos anos 90, falou, olha, esse sistema agora, ele realmente está adequado para poder enfrentar qualquer tipo de cenário. E aí a escrita mesmo foi quem escreveu e quanto tempo demorou? Assim, como foi esse processo? Olha, Rafa, começou em 94 a ópera. Quem sempre escreveu fui eu e o Roger. O pessoal contribuía, mas quem botava, né, a mão no teclado ali para digitar éramos nós mesmos. E vamos dizer que não é difícil escrever. O difícil é você fazer os testes. Porque para você fazer um sistema que funcione em qualquer cenário, haja teste. É faroeste, é futuro cyberpunk, são supers, é o passado histórico, é o futuro distante com naves espaciais, exploração do cosmos. Então, eu acredito que de 94, pelo menos aí a 98, uns 4 anos, a gente tinha o texto, mas ele foi sendo desenvolvido, isso assim, duramente baseado em teste. E assim, se você falou, pô, vamos fazer faroeste ou, sei lá, Roma antiga, vinha o quê? Não, eu vou... vocês buscavam limite, sabe? Vocês falaram, não, eu quero testar, quero ver o que dá errado, como é que é? O que fazia vocês escolherem, assim, eu vou testar? Justamente, por exemplo, né, a questão do faroeste. Por que a gente foi fazer jogo de faroeste? Havia um problema clássico que eu só havia, né, visto ser mapeado no Holy Master, que é no combate você poder acertar uma parte do corpo determinada, só que você não fazer o ataque direcionado a ela. Eu queria transformar isso de uma outra forma, com um sistema simples de armadura, de absorção de dano, e o Roger tinha uma outra ideia. Ele tinha uma ideia maluca de fura-lata, e eu tinha tal do diagrama de resistência, que é hoje que está no Opera. E foi através dos jogos de faroeste, porque faroeste é aquela coisa, geralmente o pessoal não tem muita, né, proteção, é na bala que você acaba resolvendo grande parte, na flechada, faca, que seja, mas é um jogo em que tem muito combate. E esses combates, eles, justamente por você ter, né, essa mecânica do diagrama de resistência, joga 2 dados, verifica a área do corpo que foi atingido, nossa, isso trouxe um brilho a mais. Da mesma forma, quando a gente foi testar supers, vamos fazer jogos dentro do universo da DC, dentro do universo da Dark Horse, no universo da Marvel. Vamos tentar um cyberpunk, vamos tentar adaptar o que tem mesmo, né, do cyberpunk, do Neuromancer, do próprio 2020. E assim foi, para Call of Cthulhu, para tudo que você imaginar. Ainda hoje a gente faz bastante isso. E, bom, aí vocês mandam para a Biblioteca Nacional, né? Isso, a gente registrou. E aí você falou que as barraquinhas, eu lembro de ver o disquete, né? Acho que os mais novos não vão entender direito. Era o pendrive da época ali, né? Um pouco menor, né? Um pouco menos de capacidade. E aí tinha essa questão de que eu lembro de ter dos X-Men e vocês... Como é que era a receptividade? Assim, o pessoal pedia, perguntava... Como que era? Era mais ou menos isso mesmo, né? Quando o pessoal chegava e a gente dizia que dava para fazer qualquer coisa, o pessoal sempre perguntava, mas o que tem feito já?
Então a gente deixou listado uma quantidade muito grande de material que ainda está na parte de downloads do site do Opera, né? Todo esse arquivo aí, e isso fazia as pessoas ficarem encantadas, porque era difícil você ver um sistema que você tinha a ficha, por exemplo, de um herói histórico, né? Como, por exemplo, o Aquiles da Grécia, que você tinha, de repente, do próprio Thor, né? Da Marvel, que você tinha, de repente, um policial como Blade Runner do Cyberpunk, e aí tá, né? No mesmo frame, na mesma ficha de personagem, você variando aquilo, pronto, você conseguia fazer qualquer personagem. E a receptividade foi sempre muito boa. Foi uma pena que, quando terminou o Orkut, a gente tinha uma lista no Yahoo Groups com mais de 1.000 pessoas há uns 10, 12 anos atrás, né? Era uma lista muito ativa, mas quando o Yahoo Groups terminou e o Orkut, a gente perdeu esse contato. Uma época que eu estava, né, me dando mais ali, dedicando mais à questão da profissão de professor, o Rogério da mesma forma, e hoje a gente voltou com a comunidade, né? Hoje a gente está lá com mais de 1.000 seguidores no Face, com um canal, né, no YouTube, no Insta, para poder divulgar. A gente está retomando isso aí faz algum tempo. E, bom, junto com as barraquinhas, uma outra pergunta. Você foi no primeiro encontro lá e ficou encantado de conhecer as pessoas, né? Era um mundo fantástico. E a partir do sexto mágico, encontro, né? Era uma coisa que... no sexto encontro vocês começam a ter a barraquinha própria. Perfeito. Tá. Qual foi a sensação de, no primeiro encontro, passear pelas referências e no sexto encontro ser uma das referências? Acho que é muito forte dizer que eu era uma das referências. Era. Mas olha, vamos dizer, né? Essa mudança, ela traz para a gente, num primeiro momento, pelo menos quando a gente é mais jovem, a ideia de falar, nossa, de repente o RPG pode trazer para mim algum tipo de retorno financeiro, né? E, na verdade, né, a gente teve muito pouco disso com o RPG, vamos dizer assim, de retorno financeiro. Contudo, eu acredito que o retorno que a gente teve em termos de contentamento da nossa própria saúde mental, né, de poder jogar, isso ajuda muito a gente. Como eu falei para você, fui ser professor pela desenvoltura, né, o próprio raciocínio lógico. E tá lá, por exemplo, no sexto encontro, atrás do balcão, né, passando ali o RPG, é um momento muito bacana da vida, né? Eu me recordo dessa época, tanto do primeiro encontro, daquela magia de ver, quanto tá ali na barraquinha, né, passando, falando do ópera, passando o disquete pro pessoal. É um saudosismo muito bom, muito, muito gostoso, que invade assim meu ser e me deixa muito feliz ainda. O sexto encontro foi na Marquise, Marquise. né? Porque o quinto encontro tinha sido tirado, ele foi no Pavilhão Manuel de Nóbrega. Que era mais gostoso até, né? Mas aí passou para a Marquise. Né? Foi na Marquise, aí foi para o Pavilhão e depois voltou para a Marquise, né? Isso. E, bom, até que, como você mesmo falou, vocês fazem um suplemento mais longo dos dias, que eu tenho o meu, né? Tá aqui Legal. No meu armário. Bom livro, hein? Bom RPG, hein? Sim, mas como é que foi? Como é que surgiu essa ideia? Como foi a confecção? Vamos lá, né? Eu digo isso que é referência, porque foi um ponto a Devir ter procurado. Eu queria saber um pouco mais desse processo de criação, a escolha do tema, então, e o que vocês Rafa, sentiram, né? Quando eu cheguei aqui em São Carlos, como eu disse, havia um conjunto muito bom de mestres de jogo. Então tinha o Gustavo, que ele mestrava Call of Cthulhu, ele também é conhecido como Velho, né? O Aquiles, que eu já citei, do GURP Supers. Tinha o Luiz Gilberto, que era doutor em física, enquanto a gente estava na graduação ainda. Ele trabalhava muito com MERP, tinha um mundo de corsários, um mundo próprio dele. Tinha o Edson Urso, que era um fanático pela questão da interpretação dentro do RPG. Então, todos esses caras, eles praticamente assim foram grandes referências para mim, para eu seguir. E, em determinado momento, quando o Opera já tinha, vamos dizer, um certo nome,
Eu reuni esse time de veteranos e falei, galera, vamos fazer um livro para a gente poder marcar a nossa amizade e ter um produto com o nosso nome. Daí eles toparam na hora. E aí a escolha do tema foi muito interessante porque todos eles são fanáticos pela Segunda Guerra, né? Eu sou um admirador, eles não, eles são praticamente profissionais de Segunda Guerra. O conhecimento que eles tinham era um absurdo, né? Ainda hoje é. E em 2 meses, a gente reuniu o material, reuniu os textos, passaram para minha mão, eu fiquei quase 2 semanas, né, trancado em casa, e aí a gente conseguiu, né, formatar e fazer aí o Mais Longo dos Dias. Numa primeira versão, com imagens, né, trabalhadas, ainda um pouco rudimentares, e foi interessante que a gente fez uma quantidade do Mais Longo dos Dias para o Encontro Internacional, não vou me lembrar qual deles agora né? Se for o 8º ou o 9º, um dos dois. E a gente fez uma certa quantidade impressa, mas a gente achou que era pouco livro. Deu, por exemplo, acho que 30 livros. Então, uma parte a gente fez em Xerox. Carimbou, feito em Xerox, versão beta, mais uns 50. E o assustador foi que esse ano a gente chegou no encontro de RPG. Geralmente a gente tinha ali, né, a sexta, o sábado e domingo, mas geralmente a gente ocupava mais o sábado e domingo. E nas 6 primeiras horas do encontro a gente vendeu tudo, né? Passou tudo para frente e inclusive caiu na mão da Devir. Foi quando o Douglas, né, o nosso Sal Douglas Quintas Reis, ele veio conversar conosco, né? Que ele achou muito interessante e tal. E dali foi que a gente foi fazer o contrato para o Ópera ser pela Devir. E como é que foi, assim, né, que isso é uma questão que grande parte dos jogadores não sabe o que aconteceu. Sim. Eu lembro de ter visto, acho que numa Dragão Brasil, a ópera vai sair pela Devir. Isso mesmo. E a gente, e aí em determinado momento não saiu. E a gente... O que aconteceu? Então, Rafa, o contrato, né, que a Devir fez, ela teria que fazer o livro em 3 anos. Né? Mas antes desse contrato sair, o contato com o Douglas Quintas Reis foi lá no Encontro Internacional e ele me convidou para fazer um jogo em ópera lá na Devir. Aí eu me lembro que eu peguei o ônibus aqui em São Carlos, eu fui lá para a Devir, né? Rodoviária, metrô, descer, pegar um busão, chegar na Devir e fiquei lá fazendo um jogo de 3 horas mais ou menos. Pessoal que foi jogar, era um pessoal que era mestre, extremamente crítico, foi difícil fazer esse jogo para eles. Depois de 1 hora que eles estavam pesados, né, tentando me pegar, eles entraram mais no jogo, aí conseguiram entender o sistema, e depois desse jogo foi que realmente o Douglas chegou e falou, não, vamos assinar um contrato, foi feito esse contrato há 3 anos. O projeto gráfico da primeira versão do Ópera, ele foi feito pelo Ivan Lucino Camargo, Lib, né, nosso amigo Lib, como um trabalho de TCC em design da Unesp de Bauru. Então a gente já tinha um projeto gráfico, faltavam algumas ilustrações, a gente já tinha o texto. Isso foi para a Devir, e eu e o Roger, a gente chegou aí na Devir pelo menos umas 3 vezes. Muitas vezes pegando o carro do Roger, saindo lá de Catanduva, indo para Sampa, né? E eu não sei exatamente o que aconteceu com a Devir, mas o prazo para o contrato, ele simplesmente caducou, e a Devir acabou perdendo o time de fazer e a gente de lançar o livro por eles, né? O que eu achei só um pouco estranho, Rafa, não sei se você chegou a ver isso, mas a edição mais nova do GURPS, ela tem bastante coisa que é parecida com ópera. Você chegou a ver isso aí? A 4ª edição? Que tem o Vontade, isso. Eu falo para você que eu comprei, mas eu não cheguei a folhear, não cheguei a ler. Eu folheei, assim... Para você e para quem está assistindo, aí depois dá uma olhada, compara com o Ópera. O Ópera é bem anterior, vocês vão ver que tem estranhas semelhanças entre os projetos. Mas o fato é que realmente a Devir não fez, né, o lançamento, o contrato caducou e voltaram os direitos para nós, né, uma vez que o contrato caducou. E aí foi? Isso foi em 2000 e já vai, 2004, 2005, alguma coisa assim já, viu? Tá. Demorou um tempo, né, porque... no final, até a gente assinar o contrato demorou um tempo, depois o contrato para caducar demorou um certo tempo. Ficamos, assim, muito tristes, né? Tanto quanto desapontados, né? Com essa situação. Mas aí, um belo dia, eu estava aqui em São Carlos e ligou aqui em casa um rapaz dizendo se a gente tinha interesse ainda de publicar o Ópera.
E era um pessoal de Campinas, um pessoal que trabalhava com card game e estava querendo ir para o RPG. E não demorou muito tempo, menos de um ano depois dessa ligação, a gente tinha o Opera pela Comic Store. E aí como foi assim montar o texto, como foi, né? Fazer todo esse processo? Assim, vocês tiveram que rever muita coisa? Na verdade, não, Rafa. Foi pouca coisa, na verdade, porque o projeto gráfico, como ele estava pronto para Devir, estava pronto mesmo. Uhum. Eu acho que meia dúzia de ilustrações a Devir solicitou para desenhistas dela fazer. Então nós retiramos essas ilustrações que eram direito da Devir, né, ela mesma tinha feito, e acabamos, né, trazendo outros ilustradores para completar as ilustrações do Opera. Por isso que foi tão rápido lançado, inclusive. E aí, o livro lançado, né? Saiu, enfim, agora já estava no mercado. Como foi essa sensação? Porque eu imagino que deve ter sido extremamente frustrante ou você fechar um contrato, esse contrato está fechado, né? Você está esperando o livro, olha, uma hora, e o livro não ser publicado, e é isso, né? E aí você fala, e agora, o que eu vou fazer? E aí o livro, enfim, está publicado. Como é que foi esse sentimento, assim, a sensação? Não sei se eu tenho algum deles aqui agora, né? Não estou com eles aqui, mas ter o Opera nas mãos foi uma coisa assim, foi uma realização mesmo, né, da vida. A edição ficou muito bonita. A capa dele ainda é algo que eu acho muito inovador ainda nos dias de hoje, porque ela se transforma no escudo do mestre, né? Ela destaca e ela se transforma no escudo do mestre. O acabamento da capa, do interior, do papel, a impressão. Então, vamos dizer assim, né? Era tudo que a gente queria. Era sair daquele livro, né? Que seja impresso em Xerox, que fosse com geralmente aquela bordazinha, né, de espiral, como a maioria dos livros que a gente tinha em mãos, né, para ter aquele livro, capa dura, com editora, poxa, para nós foi algo inspirador, né? Eu vou dizer para você que se não fosse aí pela investida da Comic Store, que infelizmente não existe mais, talvez eu não estivesse trabalhando ou lidando com RPG hoje ainda. E o livro, ele não saiu só o módulo básico, né? Chegou a ter outros. E como foi publicado? Quais são os livros, né? Os subsequentes? Bom, o primeiro livro subsequente que foi lançado foi do Marcelo Teles, foi da Rede RPG, né? Ele fez Conspiração do Amanhecer. É um livro curto, mas é um livro que traz a você um cenário onde você tem seres humanos com poderes psíquicos, sociedades secretas, e tem uma aventura muito bacana. Na sequência do Marcelo Pasqualin foi lançado 1879, sob o Sol Novo México, que aí o cenário já é um cenário histórico, né? É o Velho Oeste americano, e é um livro muito interessante. O último que foi lançado pela Comic Store foi justamente o Mais Longo dos Dias, só que numa segunda edição bem mais ampla. No primeiro, nós tratamos basicamente do fronte europeu. E, nessa versão da Comic Store, a gente tratou de todos os frontes, do Pacífico, do fronte russo, da guerra, vamos dizer, também lá na Itália, onde os brasileiros participaram. Então, foi muito bacana rever depois esse pessoal de novo e fazer aí o mais longo dos apêndices, no mais longo dos dias, aonde a gente tinha os outros frontes. Então, aí eu queria saber um pouquinho, né, como é essa questão de ter autores externos produzindo, né, porque, como você falou, Mais Longo dos Dias, o X-Men, era o próprio grupo, né, e aí você tem outra pessoa que está fora, que não faz parte da Confraria dos Observadores, e como foi essa relação? Vocês leram o texto? Isso. A Comic Store que fez, na verdade, eu acho que a Comic Store ela tinha já uma demanda represada para fazer RPG. E justamente foi atrás do Opera para ser, vamos dizer, o sistema carro-chefe, né? Então, logo que a gente terminou o Opera, já coisa de semanas já apareceu o e-mail do pessoal dizendo, olha, avaliem esses outros textos, o primeiro texto do Teles,
do Conspiração. Vejam se está de acordo, vejam se vocês têm alguma sugestão. Da mesma forma, depois foi do Pasqualin, né? Onde a gente sugeriu, eles fizeram algumas adequações, né? E nesses livros a gente tinha, eu e o Roger, a gente tinha 20%, 10% para cada um, enquanto os outros 80% era do outro autor, aquele que estava trazendo propriamente o cenário. A gente trabalhou assim nesses 3 livros. Claro que depois a Comic Store, né, que ela terminou, vamos dizer assim, o trabalho dela, né, acabou falindo por uma série de outros problemas externos, aí a gente continuou, e aí lançou outros livros, como Terras de Xiang, o Rebeldia sobre Rodas e o próprio Reops, que a gente, quando lançou, é o Ópera, só que a gente não tinha, né, de novo, o nome dele, estava preso, né, os direitos da Comic Store, hoje já retornou para a gente, mas a gente continuou ainda depois da Comic Store, lançando outros livros. E aí, o Mais Longo dos Dias, a segunda edição, você retornou com aqueles amigos que colaboraram, assim, depois de anos. Exatamente. Como foi esse chamado, assim? Como foi agora? Mais velhos, maduros, publicados. Vocês olharam para o texto e falaram, nossa, o que eu escrevi isso daqui? Ou não? Ou foi... Teve pouca correção, viu? O texto não estava tão ruim, mas teve correção, sim. Mesmo. Ampliou mesmo. E assim, o mais interessante até, Rafa, é falar que quando começou a pandemia, a gente tinha um grupo no WhatsApp com o pessoal RPG São Carlos, né? E eu vi nesse grupo ali um potencial ainda. Alguns que não tinham escrito ainda, que talvez quisessem escrever, e eu fiz um convite que vai se transformar num financiamento coletivo no ano que vem. Nós estamos fazendo o Ópera Mitos 1920, que é um RPG baseado no Lovecraft, no que o Lovecraft criou e citou apenas, com 3 níveis de realismo, e quem está escrevendo? É esse pessoal, de novo, do Mais Longo dos Dias. Então são 3 momentos. Nesse segundo momento que você perguntou, já estava cada um em um bom lugar. O Aquiles já estava dentro das empresas aéreas, trabalhava na Gol, né? O Gilberto estava já fazendo suas pesquisas lá em Campinas. O Urso, nos Estados Unidos, que é o Edson, né? O Gustavo estava em São João da Boa Vista, né, terminando o doutorado dele, professor também. Foi muito bacana reunir esse pessoal de novo para poder escrever. Sempre que a gente volta para escrever, como foi a primeira vez, como foi a segunda na revisão do Mais Longo dos Dias, se está sendo agora no Ópera Mitos, como... Não sei se você chegou vendo Cavaleiro das Trevas, né? Quando o Batman ele volta para o manto do Batman, falar agora é antigamente, né? É mais ou menos essa sensação. É a sensação de lembrar daquela época mágica que a gente viveu no começo da RPG, né? Tá, então esse é um ponto. Vamos parar por aqui a produção de RPG e vamos falar sobre a produção de eventos, né? Com vocês, porque a gente falou toda a produção do Ópera até a sua última publicação oficial. E agora vamos falar, enquanto isso, vocês também organizavam eventos no SESC, né, em São Carlos. Como é que eram esses eventos? Como que vocês organizavam? O primeiro evento que eu organizei foi em 97. A ideia era a seguinte, né? Como esse pessoal, justamente mais velho, eles estavam já próximo de se formar ou terminar um mestrado e iria deixar um vácuo dentro do RPG em São Carlos, a gente fez um workshop para formar mestres. Então nós pegamos os nomes que eram, vamos dizer assim, on concurso em determinado gênero, no horror, no supers, no cyberpunk, na fantasia, na própria interpretação, e fez um workshop, fizemos um livro, que as pessoas escreveram um texto de aproximadamente entre 15 e 30 páginas a respeito do tema. Isso deu um livro mesmo. E foi um encontro muito interessante esse workshop, porque, para nossa surpresa, a gente não chamou só aqueles jovens que queriam se tornar mestres, mas qualquer pessoa que tinha o mínimo de interesse, por exemplo, em RPG apareceu. Foi lá, por exemplo, que eu conheci o meu colega hoje de profissão, né, professor doutor João Carlos Massarolo, um grande nome da pesquisa transmídia no Brasil. Foi lá que eu conheci ele. Ele até falou, poxa, cara, vamos lá para a UFSCar, que eu queria levar você numa aula de roteiro para você mostrar RPG para os alunos. Então esse foi um primeiro encontro muito interessante, esse workshop. Depois disso, aí o que aconteceu, né? A gente
estava, vamos dizer assim, com o Sesc, né, que gostou muito da iniciativa, favorável para que a gente fizesse mais eventos. Então a gente foi para os encontros de RPG de São Carlos. Eram geralmente 2 dias, né? Manhã e tarde de jogo e de noite live, né? Ou LARP, né? Como o pessoal costuma chamar hoje mais. E foram 3 encontros muito interessantes. É legal que a gente conseguiu reunir gente de Araraquara, Rio Claro, Limeira, São Paulo, veio gente do estado todo, o próprio Catanduva, né, que o pessoal também veio massivamente, e fizemos grandes amigos nesses eventos que deixaram muita saudade. Ainda hoje o pessoal me pergunta, né, pô, não vai ter mais encontro, né? Daria para a gente fazer alguma coisa, talvez mesclando os board games, né? Mas claro, teria que pensar em alguma coisa pós-pandemia, porque agora só RPG online, né, Rafa? Nem me fale. Nem me fale. Eu vou te falar uma coisa, por muito tempo eu tive os textos do workshop. Vocês colocaram na internet, né? Colocamos, disponibilizamos isso. O pessoal criou uma iniciativa em determinado momento na Dropbox de RPG Educação, nós colocamos lá. Não, eu tinha da época. Fantástico. Eu não lembro como que chegou. Aí, assim, eu não sei se ainda tem, porque eu mudei de casa algumas vezes, mudei de cidade, né? Então, algumas coisas eu perdi. Eu não sei se eu tenho por onde que tá. Mas eu lembro, inclusive, de um trecho de um texto de terror que falava que o terror ele envolve muito. Se tem uma porta fechada e você abre e tem um barulho. O paradoxo da porta. O paradoxo da porta. Descrito por Gustavo Prieto, nosso grande velho mestre de Call of Cthulhu e de horror, né? O paradoxo da porta ele é muito importante, né? Geralmente, até a gente, dependendo quando vai falar de horror, é muito importante a gente citar, né? O paradoxo da porta é mais ou menos assim, né? Você de repente foi chamado, né, para passar um final de semana com velhos amigos seus de turma, e vocês vão para uma casa um pouco afastada, né, na região ali litorânea, um pouco afastada, e você lá é o primeiro a chegar, você ganhou via correspondência uma das chaves da casa, você entra, aquela casa está toda arrumada, as pessoas não chegam, né, naquele primeiro dia que você chega, mas como tudo está arrumado, você está esperando por eles, você vai descansar, e quando você está descansando, começa uma chuva intensa que faz com que tudo fique escuro lá fora. Você acorda um tanto quanto assustado com os raios e trovões e está com a garganta seca. Você está no 2º andar da casa, uma casa muito bonita, então você desce. Quando você desce pelas escadas, você passa pela parte principal e vê que na porta tem água escorrendo por baixo. Só que essa água tem um cheiro pútrido, um cheiro de maresia. Aquilo te deixa intrigado. E à medida que você chega perto da porta, você percebe que há alguma coisa atrás dela, com uma respiração ofegante e inumana. A sua adrenalina vai lá para cima, o seu coração dispara, você coloca a mão na maçaneta com a mão trêmula e você abre a porta. Tem um monstro terrível de 2,5 metros, tentaculado, cheio de olhos, mas aí você abriu a porta, você está vendo o monstro, ele não passa pela porta direita, inclusive, você pode fechar a porta e correr, você pode tentar fazer qualquer outra coisa, por quê? Porque você quebrou o paradoxo do terror, né? Que é esse, você tem que criar o clima, mas se você mostrar, você perde. Se você demorar muito, você perde também. Mas esse texto do Gustavo, de horror, ele é fantástico. Um outro muito bom do workshop também é o texto de Supers, que ele desmembra como é uma campanha com super seres. Em termos de vilão, o tipo da campanha, se é uma resistência, se tem arquivilão, não tem, e tudo. É um texto muito interessante. É engraçado que, olha, 97 para 2020, quase 23, 24 anos, e se você for ler o texto ainda, ele vai te dar muita ideia para RPG. Eu lembro que quando eu vi o texto, e assim, eu vi todos, eu não sei se eu tive acesso a todos, né? Mas o do terror ficou na minha cabeça, assim, até hoje, né? Eu tô trazendo. E aí, quando vocês começam a criar esses eventos, os LARPs, me explica um pouquinho, como é que eles eram? Eles eram de vampiro, é isso? Não, a gente chegou aqui em São Carlos a fazer um Sanka by Night durante uns 2 anos e meio, mais ou menos, chegou a ter 70 pessoas, mas a ideia justamente do encontro era fazer um LARP diferenciado.
primeiro que a gente fez chamava-se 2 dias pela Europa, e era uma viagem num Zeppelin, né, que saía de Nova York e que chegaria, né, até Paris. E a ideia era trazer personagens dos anos 30, ali, 20 e 30. Então você tinha Houdini, você tinha Indiana Jones, e a ideia do LARP era um sistema muito simples, era nosso mesmo, que a gente resolvia com Jockey Pô, se fosse o caso, né, de jogada, alguma coisa como um combate, o uso de alguma habilidade, algum poder, né? E o mais interessante é que a gente preparava cada um dos personagens para o LARP, a ficha, com histórico antes, com bastante antecedência. E passava isso para os jogadores. Então, se ia ter o encontro de São Carlos, um mês antes, a gente já estava distribuindo, o pessoal já tinha se inscrito e a gente já estava mandando para eles os personagens, por quê? Que a gente queria que no dia o pessoal viesse, né, para o jogo vestido a caráter. E isso, vou dizer para você, era algo que fazia com que o próprio pessoal do Sesc, onde acontecia o evento, e pessoas externas, né, olhassem com muita atenção para a atividade, porque ela despertava a atenção do público com toda certeza. Quantas pessoas, mais ou menos, eram para o LARP? 50, mais 50. ou menos. Tá. Mais ou menos umas 50. E vocês escreviam os personagens, o roteiro, tudo? Tudo. Vocês chegaram a guardar alguma coisa? Tenho tudo. Tem um material de divulgação, eu tenho uma pasta gigantesca. Tá até na minha sala no UFSCar isso aí, mas eu tenho tudo ainda lá. Acho que se puder rolar, dar uma digitalizada, a comunidade ia gostar, hein? É verdade. Eu tenho, para você ter uma ideia ainda, Rafa, a gente quando começou a jogar em Catanduva, a gente não tinha miniatura. Então a gente fazia o seguinte, a gente pegava um papel, desenhava do lado do papel o personagem, branco e preto, pintava com lápis de cor, recortava a borda, colava numa cartolina, do outro lado desenhava as costas, deixava um pedacinho por baixo, um para cada lado, botava num paninho, um feltrinho com papel e fazia o personagem. E você ter uma ideia, eu devo ter, assim, dessas folhas de frente e costa, né, de desenho, eu devo ter pelo menos uma dúzia com dragões, orcs, goblins, trolls, kobolds, o que você imaginar. Sensacional, né? Sensacional. E o RPG, então, ele de certa forma te fez não só desenvolver essa a leitura, né, que a gente fala, a narrativa, a oralidade, mas até mesmo um certo artesanato, assim, né? Nossa, com toda certeza, né? Eu comecei a desenhar nessa época, de verdade, por uma questão de necessidade, né? Hoje eu tenho uma menina, a Agatha, ela tem 14 anos, ela adora desenhar, né? E assim, se hoje eu consigo passar uma noção de perspectiva, se hoje eu trago alguma técnica diferente de pintura, né? Foi por quê? Porque lá atrás eu joguei RPG e fiz as minhas miniaturas de papel de personagem. Foi lá que comecei. Legal. E 97 foi então esse evento para formar, e formou mestres? Formou. Durante os anos subsequentes ainda, né, até 2001 eu fiquei em São Carlos, porque eu fiz mestrado aqui também. E acompanhei a evolução desse pessoal todo no Sesc, até essa data, né, de 2001, 2002, mais ou menos, quando eu fiquei. E olha, ainda hoje, né, que agora estamos em pandemia, mas ainda no Sesc havia um grupo que, vamos dizer, eram remanescentes daquela época, o irmão mais novo de alguém. O ciclo continuou e foi muito importante mesmo o workshop para isso. Às vezes eu encontrei, já chegou, por exemplo, eu estar numa festa e de repente chegar um cara alto, forte, grande, né, perto de mim, tipo, apontar para mim, você que é o Leonardo Andrade? Eu falei, nossa, o que será que eu fiz, né? Eu falei, sou eu. Você é do RPG? Eu falei, sou eu mesmo. O cara vem e me abraça e fala, cara, aquele encontro de RPG que eu fui, que foi o primeiro contato que eu tive, foi incrível, obrigado, né? E eu assim, né? Estupefato, né? Não foi uma vez só que isso aconteceu, não, viu? Aconteceram várias vezes coisas parecidas. Olha, professor tem disso, né? Às vezes você encontra uns barbudos na rua e fala... Você fica olhando, você fala, mano, enfim. Mas bacana isso.
Você falou que você ficou em São Carlos para fazer o mestrado. Você saiu de São Carlos? Eu saí, fiquei mais ou menos uns 2 anos fora na USP. Eu passei no concurso público na USP de São Paulo, fiquei como técnico lá. No caso, era engenheiro de vídeo. Fiquei um tempo, depois acabei voltando para São Carlos. 2003, mais ou menos. Desculpa, 2004, 2003, 2004 eu voltei para São Carlos, mais ou menos. Pro Eu comecei a tentar fazer o doutorado aqui, né? E aí depois eu acabei realmente, né, deixando o emprego em São Paulo e voltei para cá para ser professor substituto no primeiro momento da UFSCar e depois no ano seguinte me tornei professor efetivo. E, pelo que você falou, mais ou menos da época em que o Opera começa primeiro tem a negativa da Devir, né? Isso. E aí, meio que ao mesmo tempo em que você está se efetivando, o Opera está retomando, né? E, bom, a Comic Store, ela fechou, mas vocês não ficaram parados, né? O que vocês foram fazer? Primeira coisa que a gente fez, né, deu mais ou menos ali, eu acho que foi 2006 mais ou menos, o Roger, ele estava muito incomodado, né, com essa questão da Comic Store, justamente que a gente não tinha acesso a mais nenhum livro, então, um outro momento em também que começava a surgir essas editoras sob demanda, nós fizemos o Reops. O Reops basicamente é um ópera, vamos dizer, num outro formato, que é um formato pequeno, tá? E ele é um pouquinho mais mastigado que o Opera no sentido de ter um pouco menos de conteúdo, só que uma forma mais direta e mais direta a um público mais jovem. Então, a primeira coisa que a gente foi fazer foi o Reops depois de um tempo, porque os próprios, né, mestres de jogo que queriam Opera, eles estavam pedindo por esse produto. Num segundo momento, eu fui fazer um livro que há muito tempo eu gostaria de ter feito, mas na época não dava para ter feito, que eu comecei em 93, eu comecei uma ambientação, um cenário, né, um universo chamado Terras de Xiang e AD&D. Quando a gente foi pro Opera, eu migrei pro Opera e continuei justamente testando a fantasia medieval nesse mundo, que é um mundo de fantasia não tolkiano, não tem nem raça humana, né, as raças são completamente diferentes. E o mais legal, Rafa, de estar com Terras de Xiang e com Opera evoluindo na medida que foi, é que, por exemplo, em Terras de Xiang, a gente, além de poder ter qualquer tipo de personagem, os deuses do mundo foram mapeados. Os personagens que estão muito acima também foram. Então, é um RPG, né, o Terras de Xiang, que a gente acabei lançando, né, aí foi 2006, se eu não me engano, mais ou menos, né, que acabei fazendo Terras de Xiang. Olha, foi fantástico, porque foi uma realização também. É aquele cenário do coração que era até anterior ao Opera, mas que em determinado momento ganhou vida, né? Então, te fazer duas perguntas. Levando-se em conta que na virada do milênio, né, com o D&D terceira edição, surgiu a possibilidade de publicar material D20. A licença livre, a licença, né? Isso. E você falou que o Terra de Xiang, ele surgiu como D&D. Você chegou a pensar em algum momento e falar, não, vou soltar para D&D ou não? Não pensei, eu vou te falar por quê, né? Conforme a Terra de Xiang ela foi evoluindo como um cenário, muitos personagens, eles, vamos dizer assim, eles não se enquadrariam dentro da questão de classe arquétipo ali no caso era o D20, né, que vem com a licença, né, para você fazer. E aí foi aquela loucura. Quando isso aconteceu, todo mundo migrou. Mas por que eu não migrei? Principalmente os deuses, o imperador, personagens que praticamente assim eles transcendem a existência. Eu acredito que eles não conseguiriam ser retratados no D20 e conseguem ser retratados no Opera. E aí, por esse motivo, eu acabei não migrando, eu mantive ainda fiel ao sistema. Então, o Terra do Xiang, o sistema de regras é Opera. É Opera. É Opera. Então, só que é um Opera que vem com uma ambientação. Exatamente. Tá. Exatamente.
E eu lembro eu lembro de vocês numa RPG Con, né? Vocês RPG Com, bacana, hein? Como é que foi, Saudades também, né? né? Como é que foi lá? Rafa, RPG Com, a gente basicamente ficava naquele esquema que hoje o pessoal chama de mesa de artista, né? Era uma mesa, você colocava ali os livros, né? E trocava experiência com o público. Foi muito interessante. Bom, primeiro que, claro, né, nos RPG Cons a gente acabou conhecendo outros autores também de RPG, algo que era sempre bacana era trocar, né, os livros, né? Pegava lá do Coisinha Verde, né, o RPG dele, passava o meu para ele. E o legal dos RPG Cons também era a possibilidade de você fazer os jogos. E isso faz toda a diferença. Quando a pessoa vê o livro pode estar bem acabado, o livro pode estar bem diagramado, mas não tem, por exemplo, a fantasia clássica medieval, há um certo estranhamento. Mas uma vez que o jogador passa pela mesa de jogo, aí ele se torna basicamente um propagador da sua ideia também. Porque ele compra a ideia e ele passa a divulgar. Então, o que eu sempre me lembro dos RPG Cons é assim, eu chegava, né, praticamente ali fazia aquele meio de campo com os pessoal que era autores, conversava com os amigos, com os conhecidos, alguns se interessavam, compravam um livro. Mas depois de passar pela mesa de jogo, aí a coisa sempre se transformava. Sempre foi assim que eu me lembro. Legal. E você publica, então, o módulo base, né, o Terras de Xiang, mas vocês fizeram o Reops, Terras de Xiang, mas você não pode, você não tem a marca Opera ainda, é isso? Agora já está conosco de novo. Não, mas na época. Na época não. Tanto que você pegar a capa do Terras de Xiang, está Reops ainda como sistema. Tá. Né? O mesmo Rogério fez com o Rebeldia sobre Rodas, que é também um RPG que mistura um pouco de anime com Velozes e Furiosos, né, de uma maneira muito simples. Também contém o Opera dentro, mas ele também leva a marca Reops, porque nessa época a gente não tinha ainda de volta os direitos do Opera. E como que foi a produção dele? Você fala do Terras de Xiang? Dos dois. Tá. Ó, o Terras de Xiang, eu vou te dizer que foi muito complicado, porque além de eu fazer o texto, eu também fiz todo o projeto gráfico, eu diagramei, e até a ilustração também cheguei a fazer. E, claro, né, contei com a ajuda de muitos amigos, né, designers, para poder ajudar, né, poder dar dicas, mas foi um projeto que foi hercúleo, né, de carregar. Já o Rebeldia, o Rogério fez a mesma coisa do lado dele. Ele também fez todo o projeto, né, a parte gráfica, tudo. Hoje, nos novos projetos que a gente está justamente lidando agora, tanto um Opera novo que está saindo aí digital, porque nós precisamos ter um livro digital. Hoje, basicamente, todo mundo compra, né, um PDF para ler no tablet, ler no celular. Quanto mitos, quanto outros que vão surgir. Agora a gente está com uma equipe grande, a gente tem uma equipe de ilustradores, de designers, e provavelmente, né, vai crescer aí a qualidade visual, né, do produto, com toda certeza. E nesses dois livros que você produziu o Rogério produziu o outro, vocês trocaram figurinha assim, ou cada um... Não, precisávamos, né? É aquele quebra-galho eterno, né, de um para o outro. Quando um está fazendo, o outro revisa, e vice-versa. Porque ainda hoje, né, quando a gente faz uma ficha e precisa de alguém ainda, né, um dos dois precisa de revisão, é para o outro que ele manda. Não tem como, né? São os dois autores, são os caras que, em teoria, pelo menos, devem manjar bem do sistema, né? E é o que se espera, né? E aí vocês, então, publicam, né? E qual foi o passo? Quando que vocês retomam a marca? Como foi esse processo? Era um contrato? É isso por tempo? Como foi isso? Na verdade, Rafa, a ideia era assim, quando a gente, né, começou a querer fazer agora o Opera Mitos 1920, a gente começou a tomar de novo contato com o público, com os mestres que estão fazendo jogos com ópera, que gostam do ópera, etc. E quando a gente
pega esse feedback deles, a gente praticamente se sente estranhos no ninho. Porque nós somos de outra geração, da época do disquete, né, nos encontros, lidar com as mídias sociais, né, fazer live, por exemplo, algo que a gente começou a fazer. A gente começou justamente por quê? Porque a gente sentiu que o público jovem ele precisava ter contato com ópera. Eu peguei vários novos RPGs aí que surgiram, né, sistemas mais fluidos, com boa construção de personagem, mas com, assim, sem falsa modéstia, né? Ainda acho que o Opera ele consegue ser um sistema sintético e rápido para que você precisa para qualquer cenário. Então, o que a gente viu? A gente viu que, na verdade, a gente precisava dar uma repaginada no nosso produto. A ideia era boa, mas a gente precisava justamente o quê? Trazer, né, os ares do século XXI aí para o RPG. Então, a gente praticamente foi no último ano, né, nesse ano de 2020, um ano em que ficamos mais reclusos em virtude justamente dessa questão da pandemia, que a gente percebeu que nós precisamos de livros digitais, nós precisamos de novos livros, né, e principalmente a gente precisa de uma ficha no Roll20, que já está pronta, inclusive está funcionando. Porque, vamos dizer, o Tabletop RPG é maravilhoso, só que não é todo mundo que tem uma máquina e os recursos para poder jogar. O Roll20 já é um ambiente bem mais, vamos dizer assim, né, chão de fábrica, né, para a grande maioria do público. E a gente investiu nisso, e está investindo aí no retorno do Opera agora, em versão digital, e no financiamento coletivo, que vai ser o Opera Mythos 1920 nesse ano ainda, no meio do ano. Você pode falar um pouquinho as maiores dificuldades que você teve para dar essa repaginada? Assim, teve algumas regras que você falou, olha, isso daqui é bom a gente tirar, ou vamos tentar colocar uma coisa mais... Rafa, as regras em si, elas não mudaram. O que mudou muito. Nós passamos esse velho conteúdo, a maneira como o conteúdo estava apresentado antes, né, para roleplayers mais novos. E na visão deles, eles falaram, olha, isso aqui precisa inverter a ordem de ser explicado, falta exemplo aqui. E trouxeram uma riqueza de detalhes que hoje a gente olhando para como está ficando o Opera, realmente ele está muito mais fácil de se entender. Porque é difícil você fazer um sistema que abarque, como falei, qualquer tipo de cenário. Tem que ter regras opcionais, regras que você em determinados cenários usa, em outros você tira, você vai trocando e tudo mais, né? E a maneira como apresenta é que está diferente. E é claro, né? Você mudar a maneira como você apresenta o texto, de certa forma, é você reescrever todo o livro. Então a maior dificuldade está justamente nessa, né? Não, com certeza. E em que momento vocês pensaram assim, vamos fazer a nova edição, vamos... e por que 1920? Vamos lá, né? O Opera Mythos 1920, a ideia é justamente utilizar os mitos criados pelo Lovecraft dentro das suas obras ou citado por ele. Por que a gente diz isso, né? Porque vamos dizer que o Lovecraft ele vai criar um universo que vai ser expandido por uma série de escritores depois. Só que, quando você pega, por exemplo, o RPG da Chaosium, Call of Cthulhu, eles pegam tudo. Não só o que o Lovecraft criou e citou, mas todos os outros autores para compor a parte mitológica dentro do RPG deles. O nosso, a gente fez uma outra opção. A gente vai pegar o que o Lovecraft criou e citou. Se ele citou e foi desenvolvido por outra pessoa, maravilha. Por que 1920? É justamente a época em que se passa a maioria dos contos do Lovecraft. Mas eu acho que o que é interessante desse livro é que ele não traz um livro para você jogar, né, seja em Arkham, ou no território norte-americano, ou quiçá, né, em Londres, assim. Você pode jogar em qualquer parte do mundo. E a gente traz algumas coisas que se mesclam da própria história, né, junto com o Lovecraft, como, por exemplo, as sociedades secretas, né, ao Golden Dawn, por exemplo, a Vril, né, o Sol Negro, eram sociedades secretas
com grande poder que existiam, começaram ali já, algumas já firmadas nos anos 20 e outras começando a se fortalecer nos anos 20. Então a ideia é justamente essa, né? O que também eu acho que é interessante falar, Rafa, é que os anos 20, né, é uma época ainda muito conservadora, muito machista. E no livro a gente quer trazer para o mestre uns anos 20 que ele vai trazer a tônica. Se ele quiser ser fidedigno à história, tudo bem, mas se ele quiser trazer outros elementos, outros personagens que talvez não seriam comuns nas histórias do próprio Lovecraft, aí a gente tem que deixar o mestre livre e vai dar todo o suporte para ele, para poder fazer isso. Entendi. Então é essa ideia de que, olha, sim, era machista, mas a mesa não precisa. Não, né? Precisa. Jamais precisará, jamais precisará. Uhum. E assim, Rafa, você também falou da ideia de onde vinha essa ideia dos livros digitais, isso, né? Desculpa, eu não respondi, eu retomo aqui, né? Foi o contato com o público. Porque ainda, sei lá, né? Para mim, para o Roger, a gente ainda tem, né, o livro físico e milhões de arquivos que a gente consulta, né? Maneira da gente jogar, né, a moda antiga. Mas o público jovem, como eu falei para você, eles pediram, falaram, olha, não tem numa plataforma digital, não tem no Dungeonist, não tem no Drive-Thru RPG, não tem na Amazon. Poxa, onde eu vou encontrar o Ópera? E aí o mais engraçado foi o seguinte, a gente já estava com o projeto do Mitos correndo, e eu cheguei para o Rogério e falei assim, Roger, você já imaginou que o cara, vamos supor que dá certo o financiamento, ou de qualquer maneira o financiamento pode trazer algum tipo de publicidade para o Ópera, e aí o cara vai procurar o Ópera e só tem no site o físico para comprar? E aí a gente falou, não dá, tem que ter um digital, porque é outra época, né? Então, tentamos nos adequar aí e logo deve estar saindo. E por que vocês escolheram os mitos de Lovecraft como essa retomada? E não, por exemplo, Mais Longo dos Dias ou super-herói, assim, por que o mitos? Muito boa pergunta. Eu acho que, como eu falei para você, Rafa, que em Terras de Xiang a gente vai pegar os semideuses, os deuses, e vai retratar. Quando a gente pega qualquer versão, né, que foi adaptada aí para RPG dos mitos, quando você chega na ficha dos mitos, se você não tem um conhecimento profundo da obra, é muito difícil você utilizá-los. Só que isso é um pouquinho diferente com Ópera. Por quê? Você imagina que todas aquelas criaturas imaginadas lá por Lovecraft vai ter uma ficha detalhada. Essa ficha detalhada, ela contém não só a questão dos poderes, das características intrínsecas de cada raça, de cada criatura, mas também um perfil psicológico. E isso traz elementos muito diferenciados para o mestre de jogo lidar com justamente o horror dentro do seu jogo. A escolha, eu acho que além dessa questão do desafio, né, que eu coloquei aqui para você, de ver o limite do sistema, porque eu vou te dizer, hein, fazer ficha dos mitos não foi fácil, foi um desafio, a gente já fez, né? E aí nesse processo o que acontece? Como todo complemento, a gente faz e algumas coisas você tem que criar para o Ópera. E isso também volta para dentro do próprio sistema, né? Esse que é o grande ciclo. Mas a escolha é que todos nós somos fãs de Lovecraft. Em especial o Gustavo, como eu citei, né, que é um grande mestre de Call of Cthulhu, joguei a primeira vez com ele e fiquei encantado e passei a ler Lovecraft. Todos nós lemos massivamente, grande parte da obra de Lovecraft, tínhamos conhecimento e esse ponto em comum foi muito importante para a gente se unir de novo e pensar num RPG. Legal. E de quem foi a ideia e como foi contatar os outros? Ou vocês estão sempre juntos? Ou não, você falou que tem um grupo de WhatsApp? Isso. Né? Eu vi todo mundo do grupo de WhatsApp e aí foi engraçado até que eu estou com uma impressora 3D aqui, fazendo miniatura para o Terras de Xiang, para outros RPGs também, e acabei pegando alguns financiamentos coletivos de justamente personagens dos próprios mitos do Lovecraft, né? E eu peguei e lancei as imagens nesse grupo de WhatsApp, falei, galera, olha o que eu estou conseguindo fazer aqui. E eu joguei essas imagens, as miniaturas lá, e eu percebi que aquilo mexeu com a galera.
mexeu muito forte, assim, a galera pirou na ideia, pediram encomenda para mim, um monte de coisa, e eu falei, nossa, realmente esse é um tema que o pessoal está motivado, né? Foi aí que eu joguei dentro do grupo, eu falei, olha, vocês estão a fim de começar um projeto? Grande parte do pessoal já na hora falou que sim. Eu criei um novo grupo de WhatsApp para começarmos a trocar ideia lá, e faz mais ou menos uns, deixa eu ver, 6 meses que todo domingo nós nos reunimos pelo menos 1h30. Um está no Catar, um está nos Estados Unidos, um está em São Paulo, o outro está no Rio, e eu estou aqui em São Carlos, mas todo mundo online, trocando uma ideia, formatando o livro, verificando como vai adaptar tal mito, tal magia, que, como eu falei para você, né, retomar um pouco daquela magia do começo, né, lidar com os amigos daquela época também para fazer um projeto como esse. E como que vocês vão delegando tarefa, vão falando, eu faço isso, eu faço aquilo, vai entregando, vocês fizeram uma pasta junto? Eu propus, né, tem um Google Drive com todos os arquivos que estão sendo feitos para compartilhamento, né, em tempo real, todo mundo poder mexer, escrever. Eu fiz um primeiro rascunho da estrutura do livro, conversamos a respeito, mudamos essas estruturas, depois batemos o martelo nessa estrutura, e a partir dessa estrutura foi delegado. Fulano, que tem mais habilidade com a história, vai falar essa parte, Beltrano, que tem bastante conhecimento aqui dos mitos, vai fazer as fichas, e assim foi indo, e assim está evoluindo. Hoje nós temos mais ou menos uns 70% do conteúdo do livro pronto, né? E eu vou te dizer que vai ser um RPG muito interessante para quem gosta da temática de horror. E já... Bom, vocês têm previsão do fim do livro, assim, ou não? Sim, nós temos, na verdade, Rafa, a ideia é mais ou menos aí em maio, no máximo abril, nós fizemos uma aventura gratuita, que já vai estar com o layout do livro, já vai estar com ilustrações dos ilustradores do livro, e ela é simplesmente gratuita para o pessoal conhecer. E a ideia é, julho, agosto, lançarmos um financiamento coletivo. Esses que são os nossos prazos. Então vai sair agora 2021. 2021, esse 2021. Ano. Tá. E, bom, todo esse preparativo, né, vocês já estão pensando no próximo livro ou não? Tem uma fila, na verdade, viu, Rafa? Porque o Roger, né, ele é um escritor compulsivo, sabe? Ele nunca parou de escrever. Tem uma ambientação muito interessante, que ele está terminando de desenvolver o livro. Assim, a ambientação está pronta, ele está acabando de redigir o livro mesmo. Chama-se Milagres Malditos. De certa forma é um mundo medieval, mas a magia ela se manifesta através de poderes em alguns seres especiais. Ou às vezes metamorfoses, maldições, assim. Então esse é um forte candidato aí, está na nossa lista. Um outro, inclusive, é um livro que se chama Polícia e Ladrão, também do Roger, que basicamente ele descreve todas as forças policiais brasileiras, isso indo desde da Polícia Civil, Polícia Militar, todas as forças especiais da Polícia Federal, grupos especiais, né, como por exemplo até o próprio BOP, chegando até a ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, e também fazendo isso em relação ao que seria o bandido, né, as facções, né, as gírias, a movimentação, as grafias especiais e tudo mais. Então, esses projetos, vamos dizer assim, que estão, né, na fila aí. E é claro, né, a ideia do pessoal é que se o Mitos 1920 der certo, por que não pensar em expansões e outros complementos para esse RPG? E vocês chegaram a pensar em outras mídias, assim, de ambientações, que seja livro, que seja romance, quadrinhos, alguma coisa assim, ou não? No Terras de Xiang, nas primeiras páginas do livro, tem uma história em quadrinhos. O roteiro é meu, demorou muito tempo para achar um artista que conseguisse fazer a arte, né, que eu realmente gostasse. Do próprio Terras de Xiang, a gente tem algumas outras mídias que surgiram aí, vamos dizer. Uma coisa muito bacana acontecendo numa campanha em Terras de Xiang que eu fiz aqui em São Carlos, nos anos de 2002 a 2003.
Era uma campanha que eu dei um NPC ou dois, se eu não me engano, para os jogadores interpretarem personagens muito poderosos, mas eles eram muito bons atores, muito bons jogadores, né? E foi engraçado que em determinado momento do jogo eu cheguei e eu falei assim, eu falei, Rogerinho, o que é isso aí na sua mão, né? Ele falou, cara, isso aqui é um caderno que todo jogo que tá tendo, eu termino e vou lá e faço um resumo. E eu olhei aquele caderno dele e eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu falei, você tem como digitar isso aí? Ele falou, tenho. E a partir daquilo, eu fui pedir também para um outro jogador da mesma campanha fazer um outro retrato, para a gente ter duas versões, e a gente fez um livro, um romance mesmo, né? Chama Nas Cavernas da Loucura, e em determinado momento, quando retomar um pouco mais de ênfase o Terra de Xiang, que agora a gente está com outros processos, com toda certeza ele vai ser lançado. Ah, então o livro não chegou a ser lançado, ele foi escrito... Mas não foi lançado. E eu não cheguei a falar, mas tem também, eu cheguei a fazer um jogo de miniaturas, um wargame, que é baseado numa simplificação das regras do Opera para o Terras de Xiang, com miniaturas, inclusive. Eu confeccionei todas as miniaturas. E está disponível no site, no Opera RPG? Eu tô justamente o que aconteceu. Quando eu fiz a primeira versão desse jogo, eu fiz 20 caixas, que eram caixas de madeira, com as miniaturas, mapa de tecido, dado, marcadores e tal, né? E eu fiz esse número limitado e eu acabei não fazendo mais. Mas o que aconteceu? O pessoal que vê isso hoje, ainda quando vai ter algum jogo, fica completamente fascinado. Então, qual vai ser a proposta? A proposta vai ser, no final desse ano, pelo menos o cronograma que eu tenho aqui, a gente vender essas miniaturas no site do Opera mesmo. E aí com as regras, tudo direitinho, né? Ah, legal. Tudo mesmo. E me fala uma coisa, que a gente foi falando ópera, mas agora eu quero falar um pouquinho da sua carreira acadêmica, né? Porque você foi estudar em 94 ciência da computação, né? Engenharia da computação. Engenharia da computação. Isso. E o seu mestrado foi sobre? Transmissão de vídeo. Foi na USP aqui. E o meu doutorado em compressão de vídeo estereoscópico. Matemática pura com computação. E em que momento você começa a lidar academicamente com o RPG? Vamos lá. Quando eu fui para a USP de São Paulo, eu fui trabalhar justamente com o quê, né? A pessoa me colocou lá no Estúdio Multimeios, que era um estúdio que deveria fazer a produção multimediática da USP, dos professores, né, de pesquisas e tudo mais. Não conhecia sobre produção audiovisual, não conhecia muito sobre cinema, sobre publicidade, mas conhecia bem o computador, a edição não linear, os processos de codificação de vídeo. E lá eu tomei contato com o pessoal da ECA. Um grupo de alunos da ECA era bolsista nesse estúdio, e eu fui conversando com eles, entendendo como era esse processo de construção audiovisual, e fiz um manual, até quando eu me encontrava na USP, para o próprio Centro de Computação Eletrônica, que era hierarquicamente onde era superior a mim ali, de como fazer produção audiovisual. Seria material de vídeo, transmissão de palestras, esse tipo de coisa, tudo condensado. E estando em contato com esse pessoal, surgiu uma oportunidade de prestar um concurso de professor substituto no Departamento de Artes e Comunicação aqui da UFSCar. E, apesar de adorar o trabalho, as pessoas com que eu convivia lá, e o próprio ambiente, né, a USP é maravilhosa de São Paulo para você trabalhar, né, me preocupava um pouco a cidade, né, a questão da violência, e eu acabei, né, vindo para São Carlos de novo. Eu acabei deixando o emprego, passei como substituto, passei depois como efetivo, depois de um ano, e apesar de ter, né, o meu currículo voltado à computação, eu passei a começar a publicar dentro vamos dizer assim, da comunicação, das ciências sociais aplicadas e das próprias artes em si. Então hoje, se você for lá e abrir meu currículo Lattes, vai ter alguma coisa de computação que eu não perdi o link, mas você vai encontrar das mais variadas. Você vai ver publicações sobre quadrinhos, sobre transmídia e narrativa, você vai ver publicações diretas sobre RPG propriamente dito,
você vai ver publicações a respeito de análises narrativas e multimediáticas de jogos, de animações. Então, como professor do Departamento de Artes e Comunicação, né, e depois de 2012 como pesquisador no programa de pós-graduação de imagem e som, o meu currículo hoje está construído em cima do quê? De publicações nessas áreas. Em determinado momento, o que aconteceu dentro da pós-graduação? Muitos alunos, inclusive assim, orientandos meus, foram, né, eles vieram me procurar para se tornar futuros orientandos também, e alunos de outras áreas, como principalmente da letra, da linguística, né, da ciência da informação, eles vinham com trabalhos relativos a uma determinada obra. Por exemplo, o Mágico de Oz, sobre o universo de Star Wars, de Star Trek. Só que, dentro desse trabalho, eles não traziam os elementos básicos que seriam necessários para uma compreensão mais didática. Então, eu passei a trabalhar com metodologias de criação e mapeamento de, vamos dizer, vastas narrativas e universos transmediáveis. O que é isso, basicamente? Não pensa hoje, tá? Pensa hoje que você vai fazer uma franquia de super-heróis. Você vai fazer uma franquia de super-heróis e você vai querer ter múltiplos produtos. Você vai querer ter uma animação, você vai querer ter uma HQ, você vai querer ter um livro, você vai querer ter uma série televisiva. Mas, a partir do que você vai partir para criar todos esses produtos? Aí, né, tem toda uma série de estudos aí a respeito disso. Vários autores americanos, inclusive, citam, né? A própria Marvel, ela tem mais ou menos como se fosse uma bíblia, né? Contendo ali todo o conteúdo dos personagens. Mas falta uma coisa que é muito importante, e você, Rafa, que joga RPG, vai sacar rápido. Se você tivesse feito a sua bíblia desde o início para pensar num produto transmediável a partir do mapeamento de fichas de personagem ligado a um sistema de regras, para você jogar para o jogo é muito mais fácil. Para o roteirista saber a extensão exata de um poder do psicológico do personagem, se tiver ligado a um bom sistema, fica mais fácil. Então, hoje, dentro da pós-graduação, eu trabalho justamente com metodologias de criação e de mapeamento de universos, né, vastos e complexos. E isso faz com que dê ferramentas para aquele aluno, por exemplo, né, como eu participei recentemente, né, com muito orgulho aí da banca do Jorge. O Jorge foi falar do Mágico de Oz. Então ele teve que mapear o universo do Mágico de Oz. Todos os personagens, todo o topos, né, todos os locais, toda a questão mitológica. E se você lida relacionando isso tudo com RPG, fica muito mais fácil. Então, era como se você orienta eles a, meio, entre aspas, criar um módulo básico. Basicamente isso, É importante que eles, primeiro, né, consigam ler toda a obra, tudo que eles precisam mapear. Depois eu ensino eles a categorizar e organizar isso, por ordem de importância. Tragam um monte de ferramentas ali de outras obras que complementam provavelmente, né, aquilo para trazer questões para ambientação. E por fim, o que é muito difícil, é isso que é engraçado. Tudo isso eles conseguem fazer com uma certa facilidade até. Mas ter aquele feeling para conseguir trazer do mapeamento para uma ficha, que precisa ter um pouquinho de intimidade com o sistema, tem que ter um pouquinho da experiência de roleplay, é o mais difícil. Mas, mesmo assim, no decorrer dos anos, eu tenho visto que cada vez mais os trabalhos das disciplinas que eu ministro têm trazido resultados mais substanciosos. Espero que com isso, em breve, a gente possa ter aí novas franquias e produtos, né, melhor estruturados para poderem serem melhor explorados. O quanto da sua experiência com ópera, de desenvolver o ópera, de lidar com quantificar deuses e semideuses e criaturas, te fez perceber isso? O quanto que a sua experiência enquanto autor e jogador e narrador de RPG, ele te possibilitou esse olhar assim? Nossa, eu acho que
tudo que você falou dessa experiência de você estar lidando com isso há mais tempo, ela faz uma diferença muito grande. Muitas vezes, né, a gente tem que parar de estar estudando teorias e classificações e metodologias para simplesmente jogar um jogo. Porque quando o cara senta na mesa, ele pega a ficha, ele rola o dado, é aí que começa o clique. Ele fala, nossa, existe realmente um mecanismo, um sistema que permite a gente entender isso. Então, essa experiência de estar mapeando aí, e criando o sistema, e todo o tempo adaptando coisas, né, ela conta bastante mesmo. Vou dar um outro exemplo que teve, né? Tinha um grupo, isso na graduação da imagem e som, tinha um grupo de TCC, de alunos fazendo um trabalho de conclusão de curso, que eles vão fazer um live action, né, um curta-metragem, que vai ser um reality show. Vai ser um reality show que vai se passar em 2038. E eles trouxeram a proposta inicial, mas ainda faltava muito quando eu peguei o projeto na mão, para falar assim, isso aqui vai virar um roteiro propriamente dito. E eu fiz algo que eu já fiz outras vezes também. O que eu fiz com eles? Eles criaram os personagens que seriam aqueles que eles pretendiam utilizar dentro do reality. Eu fiz uma série de perguntas, pedi uma série de documentos para eles que eles produzissem para me passar como seria essa ambientação, e eu fiz 2 jogos para eles nessa ambientação. Eu, como mestre, interpretando o que seria o apresentador do reality, e eles jogando, e a gente gravou isso. Nossa, Rafa, esse tipo de atividade para construir um roteiro é muito importante. Quando eu pego o roteiro que esse pessoal fez e comparo com outros roteiros de outros anos, ou desse mesmo ano, que não passaram por essa experiência de laboratório de RPG para a construção do roteiro, a diferença é muito grande. Porque o RPG é livre. Muito do que você acaba tendo no jogo, você percebe que não vai funcionar às vezes para o que você quer, mas é aí que você vai perceber e já conseguir filtrar. E aquilo que você percebe que deu certo, você potencializa a hora que você vai fazer um roteiro. Então, todo esse conjunto de lidar com o RPG, para aquela pessoa que hoje pensa, né, em escrever roteiro, eu acho simplesmente fundamental. Você estava me falando aqui, eu lembrei de uma fala do George Martin, que o George Martin, para quem não sabe, ele é jogador de RPG, né? Ele era Cartas Selvagens, né? GURPS, O Cartas Selvagens parece ter uma história muito curiosa, que eles fizeram a ambientação e eles estavam gastando muito tempo jogando. Falaram, a gente precisa ganhar dinheiro com isso, então vamos escrever os romances. E eu vi uma entrevista dele que perguntaram, né, olha, quando você começou a fazer o Guerra dos Tronos, né, tem alguma coisa que você sentiu falta, que você devia ter feito? Ele falou, um mapa. Né? Um mapa. Por quê? Porque tem uma série de coisas que a narrativa dele exige. A caminhada, o viajar, mandar mensagem. Ele falou, eu percebi que eu tinha que ter feito um mapa antes. E aí, inclusive, né, você está falando, e aí eu quero te fazer uma pergunta, que muito do universo do Star Wars, né, para quem hoje é mais jovem, talvez não saiba, mas o Star Wars basicamente foram 3 filmes, 4 se a gente contar com aquele como é que é? Caravana da Coragem, né, dos Ewoks. E parece que teve um filme também de Natal, mas esse nem chegou no Brasil, né? Esse especial de Natal é bizarro, mas pula esse. Pula, né? Pula do Ewoks também, porque... Pula também. O universo do Star Wars foi basicamente estruturado no RPG, nos jogos de videogame na época, de computador, e nos quadrinhos, né? Os filmes, depois eles voltam só em 99. Perfeito. E outro sistema que você falou, né, do Call of Cthulhu, que o Lovecraft não pensou em um universo de RPG. Né? O Lovecraft é um escritor, né, década de 20, dentro de uma realidade. E o que eu queria, né, questionar,
Vocês tiveram que passar por esse processo também de estruturar os contos do Lovecraft em livro, em jogo, né? Em mecânicas, em dinâmicas. Como foi? Qual a maior dificuldade nesse sentido? Rafa, o Lovecraft tem muita coisa, como eu falei até anteriormente, ele simplesmente cita, né? E quando ele cita, simplesmente fica em aberto. Porque se a gente fosse totalmente canônico, só pelo que ele cita, não é possível você fazer um mapeamento, criar alguma coisa a partir disso. Vamos pegar, por exemplo, os cães de Tíndalos. Não sei se você já ouviu falar deles, né? Ou Tíndalos, como o pessoal prefere falar. É uma criatura que é uma guardiã do espaço-tempo. Qualquer um que transgride com uma viagem, né, do tempo ou quebra a realidade de alguma maneira, eles são meio que guardiões, né? Eles se movimentam simplesmente instantaneamente pelo espaço. Eles ignoram praticamente isso. Só que essa versão é de um outro autor que pegou a citação do Lovecraft e foi lá e fez a versão dele. Nós fomos lá e fizemos isso. Ele citou, alguém criou a partir disso? Esse cara. Então vamos pegar a versão dele, a partir dali a gente mapeia. Mas aí a gente vai pegar, por exemplo, um livro, que é um dos maiores contos dele, que é o Estranho Caso de Charles Dexter Ward. É um livro, basicamente, que você tem rituais mágicos ali, só que eles não são descritos em detalhes. Você sabe que é possível, por exemplo, transferir de corpo. Você sabe que é possível reconstruir o corpo de alguém a partir de restos mortais dele. Mas os detalhes não são dados. Então, aí, o trabalho é mais difícil. Nesses casos, a gente tem que criar um sistema de magia que a gente, né, os autores todos que estão no projeto, acham adequados para retratar aquilo que o Lovecraft traz e adapta isso. Um determinado mito, por exemplo, você não sabe exatamente a extensão do poder dele. Só que quando você está fazendo o livro, a gente discute muito a respeito sobre o conto especial que ele aparece, seja magia, seja o mito, seja um personagem, porque tem personagens que também estão lá, né? Humanos, né? Claro, com sequelas, tudo, mas eles estão dentro do universo e vão estar no livro. Mas aí o que a gente tem que fazer a gente demorou para chegar nessa sistemática, mas todo mundo lê o conto. Por quê? Um tem noção mais de uma coisa, outro da outra, e aí a gente vai para aquelas reuniões que eu falei para você, e aí a gente debate. E a partir daí a gente traça um consenso e bate o martelo na versão. Seja do personagem, da magia, ou qualquer elemento fantástico que esteja ali dentro. Então, realmente deve ter sido bem trabalhoso, né? Como você falou, viu? Está sendo, porque o Lovecraft tem muita coisa que ele deixa em aberto. E assim, Rafa, nós temos dentro do próprio grupo aqueles que são puristas Lovecraftianos. Que o cara fala, você não pode colocar isso porque não está dito. A mente da criatura é completamente alienígena, não é possível parametrizar. E aí a gente fica naquele conflito. Ele tem uma certa razão, mas se a gente também não dá nenhum parâmetro, como é que você vai fazer um jogo com aquilo? Você fica preso ao que eu falei anteriormente nos jogos da Chaosium. Você tem que ler. Porque a simples descrição, muitas vezes, ela não basta. E com o nosso livro, a gente quer fazer isso. A gente quer trazer para o mestre, para o jogador que entrar em contato, parâmetros que são representados no jogo e eles têm limites. Agora, não é uma coisa fácil de se fazer. Dentro do próprio grupo, muitas vezes a gente tem aqueles mais conservadores e os mais progressistas, né, num eterno duelo ali, até a gente chegar num consenso. E, bom, eu acho que muito interessante a gente falar sobre isso, porque, em geral, os jogos RPG são escritos por uma pessoa, a pessoa vai lá e escreve, e passa para o amigo faz o playtest ou revisa, né? Como o Terras de Xiang, né? E como vocês lidam com esses conflitos? Vocês têm muita discussão, tem muito debate, vocês chegam num acordo? Como que vocês resolvem esse conflito? Vamos lá, hein? Ó, só para você ter uma ideia de Terras de Xiang, opa, caiu ali. Não sei se vai dar para ver aqui.
mas são muitas e muitas tipos de ficha. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar melhor aqui. De diferentes layouts do Opera através do tempo. E aí não sei se dá para você chegar a ver, ó, o bloco. Isso aqui é tudo personagem teste de Xiang de jogo. Eu tenho mais aqui que depois eu fui passando a limpo no computador, mas essas são as originais. Então, uma coisa que a gente prega muito, assim, e preza também, de certa forma, Rafa, é a questão do playtest. Porque muitas vezes, mesmo que a gente tem conflito e aí a gente chega, de repente, numa solução X, essa solução X ela precisa ser testada. E às vezes, quando a gente vai testar, a gente tem que voltar para a prancheta e replanejar. E quando você lida, né, com qualquer tipo de cenário que você está criando, que você está adaptando, eu acho que isso é uma grande diferença de todo o material do Opera aí, pelo menos do que eu fiz, do Roger fez, do que o pessoal fez aí no Mais Longo dos Dias, né, que a gente preza muito pela essa questão do playtest. Tudo que a gente faz, a gente testa. E tem que ter jogo para fazer isso. Tem que ter gente que não conhece para jogar, para ter realmente um parâmetro, né, para ver se aquilo tem funcionalidade, se está funcionando da maneira que a gente quer. Se precisa de um pequeno ajuste, isso quase sempre precisa, mas é só na mesa de teste que resolve. Então, muitas vezes está uma discussão muito acalorada que às vezes a gente não está chegando num consenso. Aconteceu várias vezes isso. Poxa, um tem achando aqui, outro achando aqui. O que a gente faz? A gente faz as duas. E depois vai para o playtest. E no playtest a gente vê qual que funciona de verdade. E muitas vezes é um amálgama, não é nenhuma extrema, nenhum outro. Raramente acontece isso. Geralmente acaba sendo uma solução realmente intermediária que a gente não pensou no momento. Mas o que a experiência acabou mostrando que funciona. Eu tenho um amigo que ele fala, olha, eu respeito o playtest. Quando tem essa discussão, quando eu falo assim, o playtest, como tá? Não, olha, foi perfeito. Então vocês levam para a mesa mesmo, né? Tem que levar. Nossa filosofia é baseada nisso aí. Até para não prolongar muita discussão, assim, né? Não, tem coisa que, assim, tem que ser pragmático, né? Se a gente não chega num consenso no tempo X, a gente simplesmente fala, olha, temos duas soluções possíveis, anotada, depois a gente volta nisso, ou testa e volta, porque tem que ser bola para frente, senão o negócio não anda. Você empaca e não consegue nunca mais andar, né? Não, sim, totalmente. Senão você desiste, né? Você guarda o jogo e... Enfim. Bom, dentro dessa lógica, né, de reescrever o Opera, de estar agora... Vocês estão fazendo um Opera com uma ambientação. Vocês deixaram de lado a ideia de fazer aquele módulo básico universal? Não. É justamente essa a ideia. Nós teremos um módulo básico universal, digital, em breve, e também o projeto Opera Mythos, que vai estar com o Opera lá dentro. Só que aí o que acontece também é o seguinte, Rafa. Quando você pega alguma coisa como o Mythos, pela temática do Lovecraft, você tem 3 níveis de realismo que se ajusta. Mas um conjunto de regras provavelmente não vai estar ali. Algumas coisas não vão estar ali que não são necessárias pro Mythos, né? Você pega, por exemplo, alguma coisa como programação de computadores, uma habilidade. Ela provavelmente não vai estar no Mythos, a não ser que esteja acessível para os Mythos, se tiverem algum tipo de computador. Mas para um jogador normal, o personagem dele humano não vai ter isso, porque está em 1920, né? Então você, na versão Opera do Mythos, você ajusta o sistema e seca ele para funcionar dentro daquela temática. E já o Opera não. O Opera ele é para que o mestre chegue, olhe para ele e fale, vou fazer tal cenário. Então eu vou ajustar desta forma aqui as regras. Nós vamos ter os dois produtos. O 1920 com o Opera otimizado e o Opera mesmo, o módulo básico, aberto para qualquer tipo de jogo. Tá. Sim. Em algum momento eu pensei, não, mas vai ser o... né? Então aí vocês pensam nesse processo. E agora eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? Na verdade, como os jovens que apontaram o dedo na cara, Leonardo Andrade, né?
toda essa técnica que você desenvolveu com seus alunos, de conseguir sistematizar e conceituar, quando que você vai publicar o livro sobre ensinando? Você sabe que essa é uma pergunta que me fizeram nessa última vez que eu dei a disciplina, né, no programa. Foi muito interessante fazer a disciplina agora, nesse período de pandemia, que aconteceu algo que nunca tinha acontecido, pelo menos na sala de aula. Como tudo ficou online, eu tive alunos do Brasil todo. Eu tive alunos do norte, nordeste, do sul, sabe, do centro-oeste, de tudo quanto foi lugar. E o mais interessante é que essa heterogeneidade, né, dos alunos trouxe problemáticas diferentes, obras a serem mapeadas completamente distintas, e o aproveitamento foi muito mais interessante. E me perguntaram isso. Professor, você vai trazer algum dia algum livro? Pretendo sim. Eu acho que pelo menos um primeiro passo, Rafa, da questão de uso de RPG, né, com educação, mas isso dentro de uma sala de aula do ensino fundamental e do ensino médio. Tem um livro que está saindo em breve, que chama Aula com RPG. Eu estou junto com o Roger, junto com a Karine também, uma professora que trabalha com ensino fundamental, né, ensino médio, e o Felipe Contartese, que é ilustrador, é autor de RPG também. Nós reunimos os 4 e fizemos um livro em que a gente fala de como transformar a sua aula com elementos lúdicos advindos do RPG para torná-la mais interessante, e até mesmo 2 abordagens para que o professor leve o RPG como uma atividade extra fora da aula, para que ajude na formação dos alunos. Isso aí é um livro que, vamos dizer assim, já está no prelo, como o pessoal fala, sai esse ano ainda, provavelmente no primeiro semestre. Agora, esse outro que você citou, dessa metodologia, dessa problemática toda, olha, quem sabe em 2022, viu? Estou com bastante coisa agora aí, né, tocando, coordenando os projetos, mas me parece muito interessante. E o meio acadêmico carece, né, principalmente em língua, né, portuguesa, desse tipo de publicação. Quase tudo que a gente estuda que vem em inglês. Não, eu, para ser muito honesto, quando você falou, eu co-organizei um evento de RPG e outras artes, e algumas pessoas estudam, né, transmídia e etc. E quando você falou, olha, acho que é o material que está faltando em português, assim, e como você já tem essa prática, então, antes de mais nada, escreva esse livro. O que você faz da meia-noite às 6? Meia-noite às 6, meia-noite até às 3 eu estou revisando o capítulo de habilidades e características do Opera, né? Das 3 às 6 eu estou jogando as fichas no Roll20 para ver se a pontuação está batendo e eu não cometi nenhum erro. Poucas atribuições na vida, né? E ainda é pai, né? Ainda é pai, pai, né? E assim, mas é uma coisa, eu tive muito tempo, 4 anos eu fiquei na gestão da universidade, na administração, né? Que exige muito de você. E hoje eu voltei aí para trabalhar com RPG, voltei a partir de novembro do ano passado pesadamente, né? Continuo trabalhando bastante, mas o nível de satisfação pessoal de lidar com isso para mim é muito maior, não tem nem como comparar, né? É algo que realmente eu gosto e espero continuar fazendo por um bom tempo ainda, Rafa. Agora, me conta um pouquinho desse livro de RPG e educação. Vai sair por onde? Você falou, o Roger, eu já sei de onde você conhece, mas a Karine, o ilustrador, como que montou, como surgiu a ideia? Falou, vamos escrever, por favor. O Roger, né, ele é casado, e ele e a esposa hoje também são professores, a Karine é a esposa dele, e o Roger, né, através da própria convivência, ele sempre levou para dentro da sala de aula dele, ele que atua mais, né, no ensino médio, essas práticas. Então, as práticas do ensino médio, basicamente, vêm do Roger, do fundamental da Karine, deles conversarem, adaptarem e ajustarem. Agora, o Felipe ele veio, ele é formado em design, né, pela Unesp de Bauru,
e eu tive a felicidade de ser orientador dele dentro do programa de pós-graduação em imagem e som. Ele foi um aluno de mestrado. E, para minha surpresa, até o ano que ele entrou, teve o Antônio também, que foi um outro aluno, todos aficionados por RPG. E hoje, tanto o Felipe quanto o Antônio estão envolvidos aí dentro dos projetos. O Antônio, por exemplo, né, está dentro do Mitos, 1920, é o diretor de arte do livro, né? E o Felipe, além dele estar dentro do Aula com RPG, ele está trabalhando numa ambientação, que foi até o tema da última live nossa lá no Face, que se chama Viagens Extraordinárias. Ele que mapeou, né, todo o universo ali do Júlio Verne. E dentro desse livro Aula com RPG, a gente traz uma aventura para o professor aplicar aos alunos, que é Procurando o Capitão Nemo. Ela seria uma aventura posterior cronologicamente, né, ao 20 mil léguas submarinas, mas ele traz o sistema Lilops, que é uma versão do Opera super reduzida e compacta, rápida e mais fácil, né, da gente ensinar e aprender, e ele traz essa aventura aí dentro do Aula com RPG. Esse é o título do livro, né, e está saindo pela Secretaria de Educação à Distância da UFSCar, esse livro, né. Provavelmente, aí, como eu disse para você no primeiro semestre. Vai ser gratuito e a gente vai divulgar, vai trazer aí o link para o pessoal ver e tudo mais. Eu já quero. Fica tranquilo que já estou interessado. A primeira pessoa que quando sair, eu te mando o link na hora, Rafa. Ah, maravilha. E você está falando, né, dessa produção. Qual foi a maior dificuldade, assim, de escrever a linguagem, porque você reuniu um time bom, né, de pessoas com experiência, mas como foi, assim, e de onde surgiu essa ideia? Não, vamos escrever um livro. Vocês estavam, sei lá, sentados, conversando? Especificamente do Aula com RPG. Isso. Tá. A ideia, basicamente, foi a seguinte, Rafa. A gente pegou, né, alguns livros que são muito interessantes. Não sei se você já chegou a ver o Simples, né? Que é um sistema para você fazer... Do Tanaka, né? Isso. A ideia dele é muito boa, né? De justamente levar um pouco de RPG para a sala de aula. A Devir mesmo editou, né, o Simpósio de RPG Educação. Vários trabalhos. Aí, né, colegas contemporâneos nossos aí, o Carlos Klimic, o Luiz Eduardo Ricon, eles também, assim como você, fizeram trabalhos acadêmicos aí na pós-graduação, né, com RPG também. E a gente lia muito isso, mas a gente via o seguinte: havia uma distância real entre o livro do Tanaka. A ideia é muito boa, só que a parte de exemplificação ainda faltava alguma coisa ali. Por pouco que ele não conseguiu, eu acho, matar a pau dentro da obra dele. E aí foi a partir disso, a gente conversando, eu, o Rogério, no primeiro momento, e o Rogério falando das experiências dele, de transformar uma aula de inglês, de repente, né, trazer textos e fazer ali um quebra-cabeça com a galera, para eles solucionarem, que, nossa, motivou demais. De repente, uma aula de biologia que ele conseguiu adaptar junto com a Karine, que você coloca os alunos em papel de alienígenas e eles vão tentar coletar animais, né? E aí você tem uma classificação para você poder seguir. Poxa, você está ensinando biologia com isso. E eu achei que o caminho que o Rogério e a Karine estavam fazendo nas aulas era justamente aquele complemento que faltava para o Simples. Só que também o sistema de regra do Simples eu não achava tão simples, né? A gente achou que tinha que ser um sistema de regra muito mais sutil se fosse aplicar, ou praticamente inexistente, ou você absorver essa parte de sistema, deixando quase praticamente a questão da ambientação e da mecânica de solucionar, de ter, por exemplo, um raciocínio a ser feito para as aulas. E foi a partir daí que a gente falou, pera um pouquinho, mas ninguém ainda fez exatamente isso. Foi aí que surgiu a ideia para o livro. E aí eu fui conversar desse livro justamente, né, com o Felipe, em algum momento que ele estava fazendo
o mapeamento do Júlio Verne, e, poxa, as obras do Júlio Verne, um dos pais aí, né, da ficção científica, tem um potencial de exploração didático muito interessante, que eu acho que ele fica mais próximo da realidade de muitos dos professores. Então a gente uniu isso tudo, né, e acabou fazendo esse livro. Opa! Tô pronto. Às vezes o botão falha aqui. Demora um pouquinho. Quanto tempo demorou para escrever, para organizar, para entregar o livro? 1 ano e meio, mais ou menos, Rafa. 1 ano e meio. A gente até fez o livro, tinha um edital que a gente concorreu, fomos aprovados, mas não pegamos classificação nesse edital, né, para publicar. E a gente pegou o feedback que veio do corpo, né, que fez a avaliação, corpo de docentes que fez a avaliação, viu que realmente a gente achou que era relevante, modificou, e aí justamente eu tenho um contato forte ali dentro da Secretaria de Educação à Distância da UFSCar, muitos dos alunos, né, que se formaram em imagem e som acabaram trabalhando lá, justamente também alguns dos organizadores. Eu acabei comentando dessa iniciativa, o pessoal solicitou e achou interessante realizar a publicação. E acabou acontecendo dessa forma. Pô, mais um livro seu que eu quero ler. Né? Mais um aí, a gente já está aguardando, então. Os eventos de RPG, vocês pararam de organizar, de frequentar? Como que... Olha, antes da pandemia, né? Na verdade, o Roger, que, de certa forma, né, ele estava aproveitando muito todos os eventos geeks que estavam acontecendo aqui no interior de São Paulo. Rio Preto, Americana, Limeira, Campinas, Araraquara, por toda a região aí, ele estava indo, levando os livros, fazendo jogo, levando alguns board games também, protótipos que ele queria testar. Eu cheguei aí com eles em alguns, inclusive, né? E, de certa forma, esse contato de novo, né, nesses eventos geeks, é que foi motivando, de certa forma, a gente a retomar, a falar, poxa, vamos dar uma olhada no Opera, o que a gente pode fazer, né? Isso daí foi, de certa forma, um embrião. Então, no período aí, 1 ano, né, antes da pandemia, pelo menos, o Roger marcou presença em muitos encontros e pelo menos uns 30% eu estava junto com ele lá, acabei indo, principalmente aqueles mais próximos daqui, eu também acabei indo junto e me divertindo muito com o pessoal. Não, muito, muito bacana. Essa iniciativa de vocês do livro, eu acho fundamental, que eu fiz o meu mestrado sobre RPG Educação, e uma coisa que eu sempre senti, ou que eu comecei a sentir, é que as pessoas fazem um mestrado ou doutorado sobre RPG Educação e depois nunca mais voltam. Né? Uhum. Eu fiz meu mestrado, então é como você falou, olha, a gente olha, mas não tem um livro que explique, não, porque geralmente vou escrever a minha própria dissertação sobre as potencialidades do RPG na educação escolar, e aí você fala assim, poxa, mas tá, e por que as pessoas não estão produzindo material para, né? É bom, então olha isso daqui, né? Então eu acho muito importante essa iniciativa de vocês, né? Criar, diversificar, apresentar, até que seja um modelo. Gente, olha o que vocês podem fazer, né? Muito legal. Basicamente é isso mesmo, aula com RPG. Eu espero que você goste, viu, Rafa? É a ideia mesmo de tentar fazer algo bem prático ali, como se fosse um modelo que o cara pode olhar o livro e falar, poxa, eles trouxeram esses, mas a partir daqui eu consigo fazer muitos outros. Essa que é a nossa intenção. É trazer um pouco, né, do que a gente chama aí hoje, né, dentro do meio acadêmico, de metodologia ativa. Você tira o professor do papel de um expositor para uma entidade interativa que vai compartilhar o conhecimento de uma forma diferente para tentar justamente estimular mais os jovens a adquirirem conhecimento. Bom, eu já quero o livro, por favor me avise quando sair, vou divulgar, vou passar para as pessoas, porque acho extremamente importante. E, bom, a gente vai chegando ao fim.
Tem alguma coisa que a gente deixou escapar, que a gente não falou? Ou... Eu acho que não, Rafa. Eu acho que, olha, Tô pensando aqui no trajeto todo, né? Saindo de Catanduva, indo para Devir, passando pelos encontros, o ópera, tudo. Eu acho que foi uma bela jornada que você conseguiu fazer aí. E eu acho que está bem completa. Parabéns, viu? Não, imagina. E muito bacana que, quem sabe daqui mais alguns anos, já vai ter muita história ainda para, né, Opa, para isso é você bom, hein? contar aí. Então, obrigado pelo tempo, pela Imagina. disponibilidade. Estou muito interessado em ver esses livros todos que você escreveu, está escrevendo e que vai escrever. Rafa, eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, de parabenizar novamente você pelo seu projeto, né? Eu acho que retomar, entrevistar e trazer essas histórias para esse público mais jovem é de fundamental importância. É de fundamental importância para o pessoal conhecer um pouco mais, né, do RPG e ver que o RPG no Brasil tem uma história bem grande e bem interessante. Parabéns aí Bom, pelo projeto. imagina, eu só mostro o que vocês fazem. Então, assim que passar essa pandemia, né, a gente se encontra em algum evento no Com interior certeza. ou em São Paulo, né? Porque eu também tô louco para ir para o interior, para dar uma passada em Araraquara e dar um pulo em São Tá Carlos, aqui conhecer do o lado, me pessoal. avisa que você passa aqui. Inclusive é mais fresco do que Araraquara, né? Com toda Araraquara certeza, né? é inferninho. Lá é inferninho mesmo. Aqui é É um pouquinho inferninho. mais alto e aqui venta mais, né? Mais É, fresco um pouco. eu lembro. Bom, obrigado e até a próxima. Até a próxima, Rafa. Abração. Tchau, tchau.